Olha, eu não sei quando que o óbvio deixou de ser óbvio, mas é claro que você vai continuar tendo dificuldade de aprendizado enquanto você utilizar a IA do jeito que você está utilizando. Mas primeiro eu quero deixar muito claro que eu não acho que nada disso seja culpa da inteligência artificial. Eu acho que a IA é uma ferramenta incrível, ela serve para muita coisa, ela pode facilitar muitas coisas no nosso dia a dia. Porém, as pessoas estão utilizando a inteligência artificial da forma errada. E utilizar a inteligência artificial da forma errada pode parecer inofensivo agora, mas se você for refletir da forma como você era há 2 anos atrás, você vai perceber quanto que o seu raciocínio mudou, o quão difícil está sendo para fazer coisas que antes pareciam muito fáceis, quase como se fossem naturais. Lembrando que eu não sou profissional especialista na área, eu não entendo de inteligência artificial profundamente, eu não sou psicóloga, não sou pesquisadora, eu sou apenas uma estudante de farmácia, ou seja, eu não sou nem da área. Então, tudo que eu estou falando é com base em coisas que eu vi, que eu vivenciei, que eu ouvi falar, que eu conversei com outras pessoas, que eu vi na internet, enfim. Então, você tem todo o direito de discordar de mim e colocar a sua opinião aqui nos comentários, mas eu acho que é um ponto muito importante para refletir aqui. E quando estou me referindo à inteligência artificial, eu estou falando especificamente de plataformas como o ChatGPT, por exemplo. Inclusive, eu vou falar muito o nome dele como exemplo, mas vale para qualquer outra plataforma aí com inteligência artificial. O primeiro ponto disso tudo é que a gente está deixando de enxergar a inteligência artificial como uma inteligência artificial para um mecanismo de busca. Então, sei lá, se a gente quer saber o significado de uma palavra, a gente não pesquisa no Google, a gente pesquisa no ChatGPT. E como eu falei, esse é um tipo de comportamento tão inofensivo que não parece que vai trazer nenhum tipo de dano, porém, pelo que eu tô vendo, parece que traz sim. Porque a inteligência artificial, como o próprio nome diz, ela é uma inteligência. E o que uma inteligência faz? Ela cria raciocínios, ela cria conexões. Então, quando você apenas pesquisa o significado de uma palavra, alguma coisa assim, a inteligência artificial ela já cria todo esse raciocínio, toda essa conexão para você e você não precisa fazer isso. E parece uma coisa boba, porque é claro, quando você pesquisa no ChatGPT, muitas vezes é muito mais rápido do que se você pesquisasse no Google, por exemplo, porque no Google você teria que entrar de site em site, achar a melhor definição, você teria que pensar. Agora, o ChatGPT não, ele vai lá e entrega tudo mastigadinho para você. Eu vou falar muito no quesito de estudos, porque eu vejo isso acontecendo bastante com alunos do ensino médio e da faculdade. E quando a gente fala do âmbito acadêmico, eu tenho certeza de que você ou já fez isso ou já viu alguém fazendo isso. Mas é quando, sei lá, você tem algum trabalho para fazer ou alguma atividade ou coisa do tipo, e aí você tem que escrever uma resposta ou um texto sobre aquele determinado tema, e aí você vai lá no ChatGPT, escreva não sei o que lá, sobre não sei o que, pesquise não sei aonde, enfim, você coloca lá o prompt e o chat vai lá e te dá o texto pronto. E eu já vi muita gente justificando isso, falando que é porque a pessoa não tem tempo, a pessoa tem que fazer as coisas na pressa e tal, a pessoa sabe o tema, mas realmente é uma questão de tempo e tal, se fazer assim é muito mais rápido. Tipo assim, eu já sei sobre o que é, eu vou pedir pro chat falar de algo que eu já sei, então assim, qual que é o problema? Isso até pode ser verdade, você realmente pode até entender daquele tema e você realmente, genuinamente quer só agilizar as coisas. Mas na prática, o que você está fazendo é só deixar o seu cérebro acomodado. Quanto menos você pensa, menos você raciocina, menos você se esforça, o seu cérebro vai ter mais dificuldade ainda para aprender coisas cada vez mais difíceis. E ele não só vai ter dificuldade para aprender coisas novas, como vai ter dificuldade de fazer coisas que já fazia antes. E muitas vezes fazia muito bem. E isso está acontecendo tanto ultimamente que tem uma coisa específica que está me assustando bastante, em que as pessoas realmente estão com dificuldade de fazer coisas básicas. Por exemplo, às vezes aparece uma pergunta que não é tão difícil assim, na verdade a resposta provavelmente daria umas 2 ou 3 linhas, e a pessoa às vezes realmente não sabe qual que é a resposta, mas às vezes a pessoa não sabe formular a resposta. Tipo, a pessoa tem dificuldade de escrever um parágrafo. Parece que esse desenvolvimento de raciocínio, sabe? Tipo, de você introduzir um tema, desenvolver e finalizar, tá cada vez pior. E aí, ao invés da pessoa tentar responder ali e tal, ela faz o quê? Vai lá e manda pro chat GPT. Quanto mais você terceirizar as suas tarefas e as suas obrigações pro chat GPT, mais dificuldade você vai ter para você mesma fazer essas tarefas. Porque, infelizmente, aprender não é algo fácil. Estudar é uma coisa, mas você de fato aprender depende muito do seu raciocínio. E se o seu raciocínio está comprometido, você não consegue desenvolver ideias, você não consegue criar conexões por si próprio, você não vai conseguir aprender nada. Se tem uma coisa que é extremamente importante para o nosso cérebro, é ter repertório. É tipo aquela história de que quanto mais informação você tem, quanto mais coisa você conhece, fica muito mais fácil você criar relações, conexões,
raciocínios lógicos pelas coisas que você conhece, até tirar uma conclusão sobre o assunto que você quer aprender. E se você pensar numa criança, por exemplo, que está aprendendo a ler, você tem que ensinar por partes, você não dá um livro para ela e espera que ela entenda. A criança aprende a escrever as letras do alfabeto, a falar os sons, a juntar os sons das palavras, a criar palavrinhas ali, aí depois ela vai para frases, depois parágrafos, aí depois ela começa a ler. Enfim, é todo um processo. Por isso, meu principal conselho é: se permita ter dificuldades. Se permita ter que se estressar ali para aprender alguma coisa, você ter que ficar lendo e relendo e, sei lá, assistindo videoaula. Esse período de esforço, esse período de erros consecutivos é o que vai fazer você aprender. E a parte mais legal disso é que no início é difícil pra caramba. Às vezes você vai ficar 1, 2 horas tentando entender um negócio e mesmo assim você não vai conseguir. Mas assim que você conseguir entender e você for estudar um conteúdo ainda mais difícil, vai ficar mais fácil e você vai aprender mais rápido. Mas para que isso aconteça, você precisa ter o autocontrole de não ir para o caminho mais fácil. E como eu falei, eu não sou contra a inteligência artificial, pelo contrário, eu uso também. Mas é porque você tem que usar de um jeito específico. Então, por exemplo, você tá com dificuldade em um artigo científico, tem muitas palavras técnicas, muitos termos que você não conhece, você não tá entendendo nada. Então você pega um trecho daquele artigo, também não vai pegar o artigo inteiro, né? Pega um trecho do artigo, coloca no ChatGPT e pede para ele te explicar com palavras mais simples. Isso te ajuda demais. E você vai pedindo para ele explicar até você realmente entender aquele conteúdo. E aí depois que você entendeu, você começa a interligar o que ele falou com um artigo científico de verdade. E aí você começa a tentar explicar aquele artigo que você está com dificuldade com as suas palavras. Você cria o seu raciocínio. Mas é óbvio que não é que você não pode utilizar o ChatGPT como mecanismo de busca. Principalmente quando nós queremos fazer uma pesquisa mais complexa, assim, tipo, eu falo bastante da faculdade porque é o que eu vivencio, né? Mas, por exemplo, quando você quer encontrar muitos artigos científicos para realmente fazer uma pesquisa. Então, realmente, nesses casos, o ChatGPT ajuda muito. Mas as pessoas aproveitam essa facilidade para não fazer nem o mínimo. Então a pessoa pede lá para o ChatGPT indicar alguns artigos científicos para ela e a pessoa não confere nem as fontes. E aí você vai ver, e aquele autor que o ChatGPT falou realmente existe, aquele artigo também existe, só que o artigo não é do autor. Tipo, o ChatGPT, às vezes, ele faz umas conexões erradas. Então, dependendo da sua área, dependendo do que você está pesquisando, você não pode confiar 100%. Você tem que ter um mínimo de senso crítico e a capacidade de falar: bom, será que isso aqui tá certo ou não tá? Então, assim, me diga a opinião de vocês. Vocês acham que eu tô falando besteira, que eu tô viajando, ou que o que eu tô falando faz sentido? Vocês concordam, discordam? Enfim, fiquem à vontade para comentar aqui no vídeo. Mas lembrem-se de sempre respeitar uns aos outros, educação sempre é bom. Então, se você quiser me seguir em outras redes, eu vou deixar elas aqui embaixo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever para mais conteúdos como esse. E é isso aí, até a próxima!